Olá, vamos dar início a mais uma aula. Meu nome é Maria Itaimara, sou a professora de língua portuguesa e hoje nossa aula será para os alunos do quarto ano. Vamos lá. Aqui nós temos o nosso tema da aula. O tema da aula de hoje é encontros vocálicos. Será que você já ouviu falar de encontros vocálicos? Espera um pouquinho que a gente vai conferir aqui na nossa aula, tá certo? E aqui, vamos ao nosso desafio. Lembra que eu deixei um desafio para vocês lá na aula passada? Vamos ver qual foi. Então, o desafio da aula passada foi: façam cartaz com o tema coronavírus. Então, e aí, vocês fizeram cartazes de vocês, colaram em lugares públicos para que as pessoas pudessem ver esse cartaz? Eu acredito que sim, hein? Deve ter ficado uma maravilha esse cartaz de vocês. Mas tinha também uma perguntinha aí para vocês, lembra? Explique a importância dos cartazes para a sociedade. Então, o que foi que vocês pensaram a respeito disso? Será que é importante o cartaz para a sociedade? Então vejam só, a gente até comentou na aula o quanto é importante o cartaz. O cartaz nos traz informações, não é? Eles são de ampla divulgação para que as pessoas possam saber de algo que está acontecendo, que algo precisa de pessoas naquele local. A gente viu agora o quanto foi importante os cartazes para os cuidados do coronavírus, não é? Então, essa importância aí de divulgação, tá? Também de atração das pessoas, é o que o cartaz tem para trazer para a nossa sociedade, não é? Então, vamos agora observar o que é encontro vocálico. Será que vocês não já conseguiram identificar o que é encontro vocálico? Então, vamos falar aí a palavra vocálico. Vocálico vem de quê? Vocês já pensaram nisso? Vocálico. A gente pode observar que encontro vocálico, a palavra vocálico vem de vogais. Então, encontro, olha, vai ser duas vogais juntinhas, não é? Uma encontrando a outra. Então, a gente pode ver aqui, que é a presença na mesma sílaba de dois sons vocálicos, que é a vogal e a semivogal, que a gente vai ver já já. Olha aí, a gente tem aí, tá destacado aí em vermelho todos os encontros vocálicos dessas palavras, que é o encontro de uma vogal junto com outra vogal. Então, aí a gente tem na palavra mamãe, o A e o E, que são vogais, herói, o O e o I. A gente tem loiro, que tem o O e o I. Paraguai, que tem, olha só, quantas vogais tem aí? Tem o U, o A e o I, certo? E a gente tem ciúme, que é o U, o I e o U, aí. Tá vendo aí nas palavras? Então, a gente vai ver que esse encontro vocálico aí é duas vogais juntinhas, mas também pode ter mais vogais aí juntinhas dela. É um encontro de vogais, independente da quantidade. Vamos lá? Vamos observar? Então, antes a gente vai dar uma observada aqui, quais delas são vogais, certo? Então, a gente vai ver aqui, são os sons vocálicos mais fortes e que dão a base para a existência da sílaba. Então, as vogais, que é o A, o E, o I, o O e o U, eles são aquela vogal que vai dar o som mais forte, certo? E é o som base, vejam só. A palavra que eu coloquei aí foi pai. Quando eu falo pai, certo? Qual é o som que sobressai? O A ou o I? Vou falar novamente. Pai. Então, vocês vão observar que o som mais forte é da vogal A, que é uma vogal base, certo? O som do I aparece bem pequenininho. Mas por que esse som aparece pequenininho? Porque o I, ele é uma semivogal, certo? E a semivogal aí, são chamadas de semivogais quando acompanham outra vogal. Então, o I lá, ele estava acompanhando o A, certo? Com um som bem pequenininho, enquanto o som do A estava sobressaindo. Vejam agora aqui na palavra quarto. Quarto, quando eu falo quar, qual é o som que sobressai? Do U ou do A? Do A. A gente quase não percebe o som do U. Quarto. Então, aí a gente tem o som do A sobressaindo. O A é uma vogal e o U, ele é uma semivogal com um sonzinho mais fraco, certo? E aqui, na palavra apaixonado, vejam só, qual é a sílaba forte, qual é a sílaba fraca? A sílaba não, a letra. A vogal, no caso aí, apaixonado, forte e fraco. O A, ele é mais forte porque ele é uma vogal. E o I, lembra lá? Quais são as semivogais? O I e o U.
não é isso? Então, a gente tem a letrinha I aí com som mais fraco, porque ela é uma semivogal, certo? A gente vai ver também, ó, que os encontros vocálicos, agora vai ficar um pouco mais complexo, tá certo? O encontro vocálico, ele se divide em 3, certo? Olha lá. E eles podem ser classificados como ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, para facilitar aí, ó, ditongo vem de duas vogais. Vamos lá observar as palavras do ditongo. O ditongo, ele é formado de uma vogal e uma semivogal, pronunciadas numa só sílaba, certo? Independente da ordem destas. Então, ele é sempre na mesma sílaba. Então, é a junção de duas vogais lá e ela vai estar na mesma sílaba. Presta atenção. A palavra caixa, quando a gente separa ela vai ver aí que o A e o I ficou na mesma sílaba, certo? Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Pão, pão tem apenas uma sílaba. E está aí presente o A e o O, que é um encontro de duas vogais. Ditongo, certo? Mas a gente também vai ter várias variantes aí dentro desse ditongo, tá certo? Que a gente vai precisar observar. O ditongo ele pode ser classificado em crescente, quando o som cresce, e decrescente, quando o som decresce, quando ele vai baixando, certo? Preste atenção. E a gente vai ter também o oral e o nasal, que são os sons orais, aqueles que são pronunciados com maior ênfase através da boca, e aqueles nasais que são utilizados também o som nasal, que é o do nosso nariz. A gente vai observar quando a gente for falar as palavrinhas. Vejam só. A gente tem aí, para iniciar, o som do ditongo crescente. Então, por que ele cresce? Porque vem do som mais fraco para o mais forte. O som mais fraco, que é uma semivogal, e ele vai subindo para um som mais forte, que é a vogal. Preste atenção. Linguiça. A gente tem a palavra linguiça aí. A palavra separada aí, ó, lingui, porque é um ditongo, porque o G, o I é uma sílaba só, e aí o encontro vocal aí ficou em uma sílaba. E o Sá. E observando aí, abaixo da imagem da linguiça, tem a palavra linguiça e está sinalizando para vocês que temos uma semivogal, que é o U, e temos uma vogal, que é o I. Olha só, nessa palavra o I está funcionando como uma vogal, porque quando eu falo gui, então eu tenho o som aí predominante do I e o U quase não aparece, então é um som fraco. Semivogal, mais baixo para o mais forte, certo? E a gente também tem aquele decrescente. Qual é o decrescente? Som mais forte para o som mais fraco. Vamos lá, vamos observar. A gente tem uma vogal mais uma semivogal. Vogal, som forte, semivogal, o som é mais fraco. Vamos lá. Flauta. A gente tem aí a separação da palavra flauta, que é muito importante a gente separar para saber se a palavra é um ditongo. Flau. Flau, o A e o U ficou na mesma sílaba e temos o TA, certo? E a gente tem aí abaixo da figura o nome flauta e separado em vogal e semivogal. Vou falar a palavra flauta. Flauta. Então a gente vai ver que o som do A sobressaiu. Então o som mais forte é no A e vai descer aí, decrescer aí para o U. Flauta. Então, a gente tem um som mais forte e um sonzinho mais fraco. A é uma vogal e lembrar lá que as semivogais são o I e o U. Então, nessa palavra aí, o U, ele é a semivogal, certo? E temos aí os ditongos orais. Botei até uma boquinha aí para vocês lembrarem que a palavra ela é pronunciada através do som que sai da nossa boca. Leite. Ó, vocês vão observar depois com a outra palavra que não teve nenhum som nasal. Vou mostrar a comparação para vocês. Leite. Separei a palavra leite. O E e o I, que é o encontro vocal, está em uma sílaba. É um ditongo. E a gente vai observar ali, ó. Leite. E o som, o A sai totalmente pela boca. Leite. Não utilizei o som nasal. Agora observa aí o som nasal. Além de passar pela cavidade bucal, também passa pela nasal.
mãe. Ó o som. Esse som é o som que vai ser o som nasalado, que é o som nasal. Então aí, ó, a gente tem o ditongo que é crescente, decrescente, o nasal e o oral, certo? Então vamos aqui agora para o tritongo. A gente viu o ditongo, que é o encontro de duas vogais, começa com a mesma letra D, de 2. E o tritongo começa com a letrinha T, que é de 3. Essa é uma dica aí para vocês lembrarem. Ditongo e tritongo. O tritongo aí, ó, é formado de duas semivogais e uma vogal. Semivogal, mais semivogal, certo? Lembra que a variação de semivogal para vogal é o som. Vamos lá. Vamos observar as três palavrinhas que estão aí. A primeira palavrinha que tem aí é apaziguou. Então, a gente vai observar que lá no final, a gente tem aí, ó, o O, o U, que é uma semivogal, o O, que é uma vogal, e o U, que é uma semivogal. Lembrem-se, semivogais são I e U. E a gente vai observar aqui agora em saguão. Em saguão, a gente tem o U, que é uma semivogal. A gente tem o A, certo? E tem uma letrinha O aí, que é uma vogal. E a gente tem também enxaguei. Temos aí uma vogal, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Vai acontecer em algumas palavras que o O, certo? Ele vai funcionar aí também como uma semivogal, como está acontecendo aí. Guão, certo? Ele vai ocupar o lugar, mas o som que ele vai emitir vai ser um som diferente. E a gente também tem os tritongos, que eles podem ser orais e nasais com os ditongos, tá certo? Paraguai, guai, eu não utilizei meu som nasal, e tem enxaguou, que eu estou utilizando meu som nasal, certo? E depois do ditongo, 2, tritongo, 3, nós vamos para o hiato. Olha só a regra do hiato. O hiato, duas vogais aparecem juntas numa palavra, mas ficam em sílabas diferentes. Olha só, por isso que eu estava mostrando para vocês lá que o ditongo, sempre que for separar ele, a gente tem que observar o quê? Se estava na mesma sílaba. Se quando eu separo a palavra, o encontro vocálico permanece na mesma sílaba, ok, é um ditongo. Se eu separei essas vogais, opa, é um hiato. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira palavrinha, raiz, certo? Então, aí temos duas vogais, que é o A e o I, porém, elas estão separadinhas. Olha lá o tracinho. Raiz. São duas sílabas e elas se separam. É um hiato. A gente tem também, ó, Saara. Saara, a gente tem duas vogais A juntinhas, mas elas, ó, se separam, certo? Então, separou, é um hiato. E a gente tem aí, ó, também a palavra país. Em país, a gente separou as letrinhas aí, as vogais, e esse encontro vocálico aí ficou separado em cada sílaba, então não é um ditongo. Se fosse ditongo, estaria juntinho. Separou, é hiato, certo? Então aí a gente tem a regra do hiato, certo? Preste atenção. Os ditongos e os tritongos não se separam, somente os hiatos, como eu estava falando para vocês. Então, a gente tem aí, ó, jeito, iguais, que vai ficar aí juntinho, e tio, separou, certo? Se eu separei as palavrinhas, elas são um hiato, certo? Então, aí na palavrinha jeito, que não está separada, a gente vai, vamos separar aí, ó, jeito. Como é que se separa a palavrinha jeito? Jeito. Então, se eu separei e ela permaneceu, ela é um ditongo, certo? Iguais, iguais. Iguais, está tudo na mesma sílaba, é um ditongo. Tio, viu aí que separou as palavrinhas, as vogais, uma da outra? Então, ela é classificada como um hiato, certo? Vamos agora para a regra básica. Ditongo. Vogal mais semivogal, na mesma sílaba. Respeito e sabão, tá ali, ó, na mesma sílaba. Tritongo, vem de 3, certo? É uma vogal, uma semivogal e uma vogal.
nessa ordem, na mesma sílaba. A gente tem, ó, paraguaio e tem quais. Os dois aí estão com as vogais na mesma sílaba. E a gente também tem o hiato que é vogal mais vogal, certo? E elas vão aí, ó, ficar em sílabas diferentes. Separou, baú, baú. Coelho, coelho. Separou, é hiato, certo? Vamos lá agora. Vejam só que aí eu trouxe algumas palavrinhas para vocês e a gente vai precisar classificá-las. A gente tem sabão, gênio, moeda, quão, tranquilo, boi e desaguou, certo? Vamos lá tentar classificá-las. Primeiro, a gente tem todas as palavrinhas aí na tabela e agora a gente vai precisar fazer o seguinte, separar as sílabas dessa palavra e depois classificá-la. Depois que a gente separar, vai ficar muito mais fácil para a gente poder classificar. Porque lembra lá, as palavras que permanecerem com encontro vocálico na mesma sílaba são ditongos. As palavras que o encontro vocálico se separar serão hiatos. Vamos lá. Então a gente tem aí a separação, ó. Gênio. Gênio, separei aí as sílabas. Olha só, o encontro vocálico de gênio é o I e o O. Separou? Vai tentando aí guardar. Se separou, a gente vai classificá-los como hiato. A vogal separou, é hiato. Desaguou. U, O, U. Olha aí, semivogal, vogal, semivogal. A gente tem aí, ó, 3, que vem da letrinha T de tritongo. Então, aí a segunda é tritongo. Boi. Boi. Estão vendo aí, ó, a palavra boi. Separou aí, ó, o O do I. E quando a gente separa, essa palavra é o quê? Muito bem, um hiato. Sabão. Olha só, o A e o O estão juntinhos lá na mesma sílaba. Se estão juntinhos, é um. Muito bem, ditongo. Olha só, moeda. Moeda. O E, o O e o E, certo? Eles estão separados. Se estão separados, eles são o quê? Hiato. Muito bem. Quão. Olha só, quão só tem uma sílaba. E tá tudo juntinho aí. A vogal, a semivogal, a vogal e a semivogal. Então, todos juntos aí, eles vão formar o quê? Um tritongo. 3 vogais. E tranquilo. Tranquilo. Qui, Q-U-I. Temos aí encontro vocálico dentro da mesma sílaba que acaba sendo um ditongo. Vamos lá conferir. Hiato, tritongo, 3. Ditongo, ditongo, hiato, tritongo e ditongo, certo? E agora nós iremos para o nosso desafio. Olha só o nosso desafio aí. Escreva 2 nomes de pessoas com ditongo, com tritongo e com hiato. Será que a gente vai conseguir? Vamos lá. A gente pode analisar primeiro o seu nome. Seu nome, ele tem algum encontro vocálico? Você pode observar também o nome das pessoas que estão à sua volta, certo? Seus pais, seus irmãos. E a gente vai tentar aí encontrar vogais juntinhas aí no nome dessas pessoas. Você pode fazer a lista do nome das pessoas, pode dividir aí, separar as sílabas e tentar identificar. Então, pega aí teu caderno, escreve aí essa lista de nomes e na próxima aula a gente inicia com esse desafio, tá certo? Então, vocês vão trazer palavrinhas aí, eu vou trazer palavras aqui também, que são nome de pessoas, e a gente vai conferir se essas palavras elas são ditongos, tritongos ou hiatos, tá bom? Então, a gente acaba de finalizar a nossa aula, espero que vocês tenham gostado bastante, e na próxima aula todo mundo aqui com o desafio. Beijos e até lá!